Olá, meu nome é Ricardo e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Essa palavra tem a ver com foco, essa palavra tem a ver com estar concentrado em Deus. O nome dela é Olhando para o Alto. Então vamos pro vídeo. Bem, a palavra de hoje, ela nasceu, na verdade, de uma leitura que eu estou fazendo agora. Eu estou lendo o livro O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. Em uma parte do vídeo ele fala sobre estar concentrado nas coisas do alto. E quando eu estava lendo essa parte, eu comecei a pensar a respeito disso, e isso começou a falar comigo. E eu fui me aprofundar na palavra, estudar, ver alguns textos que falavam a respeito disso. E o Senhor falou algumas coisas comigo que é o que eu quero compartilhar com você hoje. Então ela é inspirada nesse livro, nessa parte desse livro. E Deus tem falado algumas coisas comigo e eu quero compartilhar isso com você, tá bem? Para a gente começar a pensar e ver e entender o que Deus tem para falar conosco hoje, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses 3, 1 e 2. Eu queria ler com você, para a gente começar a pensar a respeito disso. Na minha Bíblia diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Bom, nesse texto então, esse texto curto, o que o apóstolo Paulo está fazendo? O apóstolo Paulo está aconselhando os colossenses a buscar e pensar nas coisas do alto. Se nós entendermos então o que o Paulo está se referindo aqui, obviamente ele não está falando de coisas altas, de coisas que estão no alto. Ele está falando de uma maneira figurada, falando de Deus, né? Então ele está aqui se referindo, e o conselho que ele está dando é que nós estejamos concentrados nas coisas do céu, ou seja, nas coisas do alto, nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Esse é o conselho que Paulo está dando para os colossenses. Se mantenham então buscando e pensando naquilo que é de Deus, naquilo que é do céu, naquilo que é do reino de Deus, naquilo que é do alto. Isso ele quer dizer. Então, se esse é o conselho de Paulo, nós podemos olhar para a Bíblia e nós vamos ver que esse conselho ele é constantemente repetido na Bíblia. Nós vamos ter Jesus dizendo lá em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Em Mateus 6,20, um pouco antes, ele vai dizer: fazei tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Né? Paulo também, para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,4, ele vai dizer: nenhum soldado em serviço cuida das suas próprias coisas, senão que cuida das coisas daquele que o regimentou. Então, constantemente, esse conselho de estar olhando para o alto, esse conselho de de seguir as coisas de Deus, de procurar as coisas de Deus e estar pensando nela, ele aparece na Bíblia. Em contrapartida disso, nós vamos ver o inimigo, nós vamos ver o diabo, ele tentando nos desviar dessas coisas do alto, tentando constantemente desviar alguém das coisas do alto. Nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, a tentação de Jesus. Você pega lá Lucas 4, do 1 ao 13. O diabo vai tentar Jesus. E com o que ele vai tentar Jesus? Ele vai todo o tempo tentar fazer Jesus se concentrar nas coisas dessa terra. Ele vai tentar desviar o foco de Jesus das coisas do céu e daquele plano que Deus tinha para ele e do plano de Deus para o reino que vinha através de Jesus, e fazer Jesus se concentrar nas coisas da terra. Ele tenta fazer Jesus se concentrar na fome e suprir a sua fome e não está pensando enquanto ele está se consagrando a Deus. Depois ele tenta fazer Jesus pensar na própria glória. Depois ele tenta fazer Jesus tentar ser arrogante. Então ele vai tentando fazer Jesus se concentrar nas coisas aqui dessa terra. O livro mesmo menciona, o livro Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. No livro ele faz uma menção muito interessante, que ele pega o texto de João 10,10 e diz ali realmente, Jesus fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E aí ele faz essa menção, ele comenta que ele mata, rouba e destrói para desfocar a gente
das coisas do alto. E de fato faz muito sentido, porque vamos a um exemplo: se o inimigo promove na nossa vida o roubo de um carro, de um objeto que a gente tem, para que o diabo precisa disso? Qual o objetivo do diabo com isso se ele não vai usar o carro? Ele não precisa de um carro. Então, se ele faz isso, ele faz com o objetivo de desconcentrar a gente das coisas de Deus. A gente está concentrado naquilo que é do reino de Deus e ele vem na nossa volta fazer barulho, fazer ruído. Ele vem, mata, rouba, destrói na nossa volta, porque ele quer desfocar a gente das coisas do alto. E o pastor Luciano Subirá também usa um exemplo muito bom, que é daquela mulher encurvada, que cita ali em Lucas 13, 10 ou 17, que estava quase 20 anos ali olhando para baixo. E ali a Bíblia vai dizer que ela estava possuída por um espírito demoníaco. Quer dizer, o diabo de fato possuía aquela mulher e de fato obrigava ela a ficar olhando para o chão para não olhar para o alto. Jesus liberta aquela mulher e traz libertação na vida dela. Então, nós vemos constantemente na Bíblia essa intenção da parte de Deus em fazer a gente olhar para o alto, olhar para as coisas de Deus, e o tempo inteiro o diabo querendo fazer a gente focar nas coisas dessa terra, focar aqui para baixo e se desviar das coisas de Deus. E por que essa batalha, então, e essa é uma pergunta interessante para nós, por que essa batalha pelo foco do nosso olhar existe? Não que o diabo esteja no mesmo nível de batalhar com Deus ou qualquer coisa, mas de fato existe aí uma tentativa de um fazer a gente olhar para um lado e o outro fazer a gente olhar para o outro lado. E por que isso acontece então? Bem, a resposta é porque quando a gente olha para o alto, tá, nós desencadeamos um processo de transformação nas nossas vidas. Essa é a verdade. Quando a gente olha para as coisas de Deus, a gente olha para o alto, a gente desencadeia um processo de transformação na nossa vida que modifica tudo na nossa vida, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre esse processo que eu quero conversar com você hoje. E eu quero observar esse processo em 3 partes. Em 3 partes eu quero observar com você o que olhar para o alto pode fazer na nossa vida. A primeira parte que eu quero falar com você é que nós vemos a glória de Deus. Quando a gente olha para o alto, a gente vê a glória de Deus, tá bem? Isso fica claro para nós ali em Atos 7, 55 a 59, que é o que passa com Estevão. Eu vou ler, então, para que a gente possa meditar a respeito disso e você me acompanha na sua Bíblia. Diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então é isso que fala aqui essa passagem a respeito de Estevão. Vamos entender quem era Estevão. Estevão foi um homem que viveu na época de Atos ali, no começo da igreja, e ele era um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio do Espírito. Ele foi escolhido, e a primeira citação que a gente vê a respeito dele ali, quando escolhem homens para servir as mesas, e Estevão é um desses homens. Mas a sequência disso vai dizer que esse homem, ele produzia, através dele, Deus fazia milagres, prodígios, maravilhas. E aí então ele é chamado perante o Sinédrio, perante a igreja ali, e naquela época. E aí ele faz um discurso, e ele é bem duro nesse discurso dele contra aquilo que fizeram com Jesus, dizendo que mataram o Messias e tal, tudo isso de maneira bem forte. E aí nessa parte então que a gente chega e a gente lê aqui, e aí isso então nos mostra, esse texto então nos mostra
que nesse momento, então, quando ele termina o discurso, a coisa fica bem complicada. Os homens querem matar ele mesmo, e aí ele vê os céus abertos. Ele olha para cima e vê os céus abertos. Ele vê a glória de Deus. Quando ele olha para cima, ele vê a glória de Deus. E aí nisso os homens apedrejam ele intercede por esses homens e no final ele morre. Mas ele vê a glória de Deus nesse momento. Então, o fato de Estevão ter visto a glória de Deus muda algumas coisas nele. E é isso que a gente quer ver e entender a respeito desse texto. Essas coisas são o começo da nossa transformação. Tá? Elas foram ali para Estevão, óbvio, um finalizar da transformação dele, daquilo que ele era, da glória de Deus como um mártir. Mas para nós, essas mesmas coisas, quando a gente olha para o alto e a gente vê a glória de Deus, elas são o começo da nossa transformação. O que acontece ali? O inferno é aborrecido. Ali no versículo 57, nós vamos ver que os homens que estavam ouvindo o discurso dele antes ali, ele estava falando da glória de Deus, ele cita o que ele está vendo quando ele olha para o alto, ele vê a glória de Deus e ele cita para esses homens, e a primeira coisa que acontece é que os homens tapam os ouvidos e ficam aborrecidos. Por quê? Porque o espírito maligno que estava nesses homens, que estava tentando oprimir ele ali, fica super aborrecido. Depois o nosso coração muda, que foi o que aconteceu com ele em Atos 60 ali, 7:60. O que acontece? Ele intercede pelos homens que estão matando ele, tá? E no final nós morremos, que é o que aconteceu com ele ali. Ele morre. Também no versículo 60 vai dizer isso. Então, quando nós olhamos para o alto, nós vemos a glória de Deus e essa transformação começa na nossa vida, tá? Com esse mesmo processo de aborrecer o inferno, do nosso coração mudar e de nós morrermos para nós mesmos. Então, quando nós olhamos para o alto, nós vemos a glória de Deus e o nosso processo de transformação começa. Essa é a primeira parte. A segunda parte que nós vemos, então, dessa transformação, quando nós olhamos para o alto, é que nós encontramos socorro. No Salmo 121, o salmista vai exatamente falar isso. O salmista vai nos dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Isso o salmista vai dizer, tá? Mas vamos nos focar nos primeiros versículos para entender ali. O salmista vai dizer: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Tá? Ele está dizendo o que o salmista faz. A primeira coisa que o salmista faz, ele levanta os olhos. Ele deixa de olhar para o chão, ele deixa de olhar para o ambiente que ele está vivendo, ele levanta os olhos dele procurando socorro. Ele levanta os olhos dele para olhar para cima, porque no ambiente que ele está, na linha de visão que ele está tendo, ele não vai encontrar socorro e ele entende isso. E aí ele levanta os olhos dele para onde? Ele levanta os olhos dele e olha para o monte. O monte na Bíblia, os montes na Bíblia, eles têm uma representatividade importante. O monte, na verdade, é um lugar de pacto com Deus. A gente vai ver isso ali na vida de Moisés, ali em Êxodo 19, no Monte Sinai, onde isso acontece de fato. É onde Deus entrega as tábuas da lei para eles, é onde Deus firma o pacto com Moisés. Também é um lugar de presença poderosa de Deus. Em Êxodo 20:18 mostra isso, que fala que o povo está todo à beira do monte ali, e aí o monte ele fica envolto em chamas, os raios, tem raios, trovões, tem uma nuvem de fumaça na volta do monte. Então mostra o poder de Deus nessa situação. Intimidade com Deus também representa o monte. Então ali também em Êxodo 19 nós vamos ver ali Deus falando com Moisés.
Talvez o exemplo só de Moisés seja, ah não, tá pegando só o exemplo de Moisés. Bom, quando acontece a transfiguração de Jesus no Novo Testamento, ela também acontece no monte. Então o monte na Bíblia ele representa isso. Então o que esse homem está dizendo, o que esse salmista está dizendo? Quando ele precisa de socorro, quando ele quer socorro, ele levanta os olhos e olha para o monte. Ele quer dizer, ele tira os olhos do ambiente que ele tem e olha para o lugar de glória de Deus, para o lugar de pacto com Deus, da presença poderosa com Deus. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem desse Deus. E aí ele segue dizendo tantas coisas em que Deus vai guardar, Deus vai cuidar, Deus vai permanecer na vida dele. Então é nesse lugar que o salmista encontra socorro. E é no lugar de pacto, de presença e intimidade de Deus que o salmista encontra cuidado, segurança e ensino. Então é isso que o salmista está falando aqui, o salmista está procurando. Então, na verdade, quando nós olhamos para o alto, é isso que nós encontramos. É esse lugar que nós encontramos. E isso também gera essa transformação em nós. Então, quando nós olhamos para o alto, nós encontramos este mesmo lugar de socorro que o salmista encontrou. E a terceira parte, então, disso que acontece quando nós olhamos para o alto, é que nós encontramos objetivo. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo 4, dos versículos 31 ao 36. Na minha Bíblia diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes dizia, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. O que está acontecendo aqui? De novo, vamos entender o que está acontecendo para a gente entender o que Deus está falando conosco aqui, o que Jesus está falando conosco. Tá? Jesus aqui na situação, ele está numa cidade na Samaria, e isso acontece logo depois da passagem da mulher samaritana, que é muito famosa. O que acontece? Jesus vem então para Samaria e ele chega nessa cidade, e próximo do meio-dia, então, os discípulos dizem, bom, nós vamos a algum lugar comprar comida, e os discípulos vão e Jesus permanece ali na cidade. E aí Jesus vai para junto do poço da cidade, já entendendo o projeto de Deus para ele nessa situação. E aí ele conversa com essa mulher samaritana, ele evangeliza ela, ele fala de Jesus para ela, ela aceita, ela se transforma, fica chocada com aquilo que Jesus falou, e aí nesse meio tempo os discípulos chegam, ficam surpresos com isso, a mulher sai e volta com mais gente. Só que nesse meio tempo, enquanto a mulher sai, para voltar com mais gente para ouvir o que Jesus estava falando, os discípulos chegam ali e os discípulos dizem, Jesus, come. E aí Jesus diz assim, vocês não estão entendendo, eu não estou preocupado com a comida que vocês querem me dar, porque eu estou me alimentando de outra coisa, eu estou me alimentando de fazer a obra do meu Pai. E eles não entendem isso, se perguntam o que está acontecendo, e aí Jesus diz para eles, entrega uma missão para eles e fala para eles, vocês precisam prestar atenção. Meus queridos, vocês precisam levantar os olhos e olhar e ver que já está na hora da colheita. E eu estou fazendo a obra do meu Pai e vocês também estão aqui para fazer a obra do meu Pai. E está na hora da gente começar a colher almas. Está na hora da gente começar a fazer a obra de Deus aqui, de colher essas almas. E vocês vão participar disso. Então Jesus ele passa essa missão para os discípulos. Mas é interessante a gente olhar e ver aqui que então Jesus, para fazer com que os discípulos percebam o que ele está falando ali, ele diz, levantem os olhos e vejam. Ele diz, olha para cima para prestar atenção na obra que Deus está colocando diante de vocês. Parem de olhar no ambiente de vocês e levantem os olhos e vejam.
para que vocês possam entender o que está acontecendo. E aí vocês vão ver os campos brancos, vocês vão ver que a colheita já está pronta. Então, nosso Deus, ele desafia os discípulos a olhar para cima e receber a missão da vida deles. A missão que Jesus deixa para eles. Que era o quê? Que era colher almas. Que era ganhar almas para Deus. E Jesus, ele reforça isso. Isso é constantemente reforçado, mas isso fica muito claro quando Jesus sobe aos céus. Porque lá em Mateus 28, do 18 ao 20, ele deixa claro, é a última coisa que ele fala antes de subir, e ele diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as coisas. Ele está dizendo, façam discípulos. Ele está dizendo, colham o que eu já semeei, colham o que está semeado. E é isso que Jesus está falando. Então, este mesmo chamado que estava sobre os discípulos, ele está sobre nós, e quando nós levantamos os nossos olhos, isso também salta aos nossos olhos. Nós começamos a ver que nós estamos aqui para colher almas, nós começamos a ver que a colheita está pronta e que a gente precisa começar a trabalhar. O mesmo processo que Jesus fez com os discípulos é o processo que acontece conosco quando nós levantamos a cabeça e olhamos para Deus, quando a gente olha para o alto. Quando nós olhamos para o alto, nós nos tornamos conscientes da missão que Jesus nos deixou. Então, tudo isso acontece conosco quando nós olhamos para o alto. Também nós vemos a glória de Deus e isso começa uma transformação em nós. O inferno é aborrecido, o nosso coração muda, a gente morre para nós mesmos. Nós encontramos socorro. Então nós sabemos, nós nos damos conta de que nós levantamos os nossos olhos e olhamos para Deus, vemos aquela glória que a gente mencionou no ponto anterior, e aí o nosso Deus começa a cuidar da gente, trazer resposta para a gente e nos guardar em todas as coisas, e nós entendemos isso. E por último nós encontramos objetivo quando nós olhamos para o alto. Nós encontramos objetivo, essa mesma missão que Jesus diz para nós, como disse para os discípulos: levantem os olhos e vejam que os campos estão brancos. Levantem os olhos e vejam que a colheita está pronta. Então tudo isso acontece quando nós olhamos para o alto. Por isso que o inimigo das nossas almas, ele deseja com todas as forças que a gente não olhe para o alto. E também é por isso que Deus deseja ardentemente que nós olhemos. Então, por último, eu quero deixar um desafio para você. Eu te desafio, olhe para o alto. Feche os seus olhos, eu quero orar pela tua e pela minha vida. Senhor Jesus, diante da tua presença, eu entrego essa palavra e eu entrego as nossas vidas para que nós possamos receber de fato a revelação de quão importante é que nós estejamos olhando para o alto, olhando para Ti, olhando focados em Ti, Deus eterno. Vem ministrar os nossos corações, vem derramar da Tua vontade nos nossos corações, nos prepara, Senhor, a estarmos olhando para o alto, a estarmos focados em Ti, a estarmos buscando a Tua vontade o tempo todo, para que também, Senhor Jesus, possamos ver a Tua glória, encontrar socorro e encontrarmos o nosso objetivo em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meu querido, por último, então, para encerrar, eu quero te dizer, deixa o teu like, tá? Se você acompanhou até aqui, provavelmente é porque você gostou do vídeo. Então deixa o teu like, compartilha essa palavra, se você acredita que vai abençoar outras vidas, eu creio que talvez você possa chamar outras pessoas para olharem para o alto, então faz isso, compartilha esse vídeo, comenta o que você achou dessa palavra aqui embaixo, fala para mim, para que eu possa entender o que você está pensando daquilo que eu tenho ensinado, ou que eu tenho trazido, do que Deus fala para mim. E por último, te inscreve no canal para receber mais palavras, para receber mais edificações da parte de Deus e para que a gente possa compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Então, te inscreve no canal, tá bem? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.